Queridos, é com grande satisfação, grande prazer, grande alegria que nós estamos iniciando mais uma série de estudos, do nosso curso de Teologia, Bacharel em Teologia, pelo Seminário Palavra da Vida, Seminário de Teologia e Vida Cristã. E é uma alegria também que alguns participarão, excepcionalmente, desta matéria, entendendo que é um assunto pertinente, à vida daqueles que assim aceitaram o convite de participar conosco, que não são alunos oficiais, mas que estão fazendo esse curso como uma especialização ou como um aperfeiçoamento, seja da vida ministerial, como um conselheiro, um pastor, um líder, seja num acréscimo de um conhecimento para a sua vida, num desejo e num entendimento que, como cristão, deve se ajudar outras pessoas e também entendendo e convivendo com as demandas do dia a dia, onde muitas pessoas, ou algumas pessoas, vez por outra, nos procura para que a gente possa ajudá-las, ou até mesmo informalmente, numa conversa, numa amizade, num caminhar com pessoas, nós nos deparamos, então, com uma necessidade de termos mais conhecimentos. Quantos de nós gostaríamos de ter ajudado pessoas em certos momentos das suas vidas, não tínhamos experiência suficiente, não sabíamos como conduzir a situação, o que falar em certas situações, e aí, nesse entendimento, estamos aqui participando e separando aqui algumas semanas, 8, 10, talvez um pouco mais, para refletirmos então sobre esse tema, o aconselhamento cristão, o aconselhamento pastoral. Entendendo, queridos, que nós não vamos esgotar o assunto, eu não pretendo com essa matéria exaustivamente trazer para vocês todas as situações, as ocasiões, dar receita de nada, só vamos discutir alguns métodos, algumas maneiras, alguns princípios, vamos trazer algumas situações reais mesmo, mas dentre tantas outras que seria impossível nós abordarmos, porque estamos tratando da vida humana, da dinâmica, da complexidade, da vida das pessoas. Cada vida é uma história, cada história tem a sua complexidade, cada caso é um caso único, a ser visto de fato como único, nesse olhar pessoal, como lidar com isso a partir de valores que nós temos por sermos cristãos e também como que nós podemos, dentre tudo isso, extrair para a nossa vida também aí uma lição, ou lições, melhor dizendo, para que a gente possa se conduzir ou ser conduzido por Deus, por sua palavra, através também das nossas demandas, das nossas dificuldades, dos nossos pecados, das nossas lutas, das nossas limitações no dia a dia e na nossa vida. A dificuldade da vida é porque não tem de fato, como eu disse, essa receita pronta. Faça assim e acontece isso. Faça assado e acontece aquilo. A vida ela não é assim. A vida ela é vivida ao vivo. Não há ensaios para isso. Como eu disse, cada história é uma história a ser analisada. Não é porque deu certo na vida de um que vai dar certo na vida do outro. Só dá certo essas coisas, a mesma coisa, quando é uma experiência científica. E mesmo assim tem que ter o mesmo ambiente, a mesma pressão, a mesma temperatura. Tem que estar o ambiente condicionado àquilo para que a experiência seja repetida e tenha o mesmo resultado. Então, como nós não somos experimentos científicos, nós somos seres humanos, como eu disse, numa complexidade absurda, cada história envolve mais tantos e tantos pontos, elementos, variáveis, que é impossível cada um de nós conhecermos todos eles, nem quem passa e nem aquele que está no olhar de fora. Então, bem-vindo a essa empreitada de pensar então sobre o aconselhamento. Antes que a gente comece, então, eu estou sugerindo esse livro aqui, O Pastoreio e o Aconselhamento, um guia prático para pastoreio de membros em necessidades. Então, esse é o livro, um dos livros que eu estou utilizando para elaborar as aulas, e eu sugiro e recomendo, e um dos pontos que nós vamos falar é sobre a necessidade daquele que quer ajudar pessoas de se preparar, de se munir de conteúdos, de estudar o ser humano. Então, já iniciando aqui, propriamente na lição de hoje, na aula introdutória sobre o aconselhamento pastoral, o conselheiro ele deve ter um interesse profundo por toda e qualquer pessoa, pelo ser humano, interesse profundo. E aí é necessário que nós nos preparamos para isso, através mesmo de leitura, através de estudo, através de pesquisa,
de observação, né, utilizarmos as ciências disponíveis. Então é muito bom. E eu já quero também aqui pontuar algo que eu sei que há muitos pastores e líderes, né, que estão acompanhando a gente, estão participando desse curso e dessa matéria específica. Então, vez por outra, eu vou me referir diretamente ao pastor, mas eu entendo também que nem todo conselheiro é um pastor, todo pastor deve ser um conselheiro. Mas há muitas pessoas, inclusive, que ajudam outras pessoas e não são, e não têm a função eclesiástica do pastoreio, né? São membros comuns ou são líderes em outras áreas, mas não são pastores ordenados, pastoras ordenadas. Mas são pessoas que têm o seu coração voluntário, são generosos em dividir suas experiências, né, a dispor sua vida, seu tempo e tudo que adquiriu como bagagem da vida para que possa ajudar outras pessoas. Então, na prática, são pastores, porque a definição de pastor é essa, que cuide das pessoas, né, que trate as pessoas, que possa levar as pessoas ao amadurecimento. Então, eu sei que nem todos são pastores, mas todos que se interessam pelo tema, de alguma maneira, entendemos que são pessoas que receberam de Deus, ou que têm a consciência e a maturidade que a sua vida, ela não cabe nela mesma, mas ela deve transbordar para a vida do outro, ajudando e estendendo as mãos para aqueles que estão de alguma maneira prejudicados na vida por uma e outra, ou umas e outras questões. Então, primeira coisa, o conselheiro, né, deve ser uma pessoa que tenha amor, que tenha interesse profundo pelo ser humano. E aí, vai procurar, então, entender o ser humano, né, pelos meios que nós temos disponíveis. Então, assim, as matérias, seria muito interessante nós termos conhecimento, o conteúdo, né, a ciência, a antropologia, a psicologia, né, o próprio aconselhamento pastoral, né, e outras mais que vão lidar, então, com o ser humano, tá certo? Na sua constituição, na sua complexidade, estudando o seu comportamento, estudando o que o homem de fato é, imagem e semelhança de Deus. Então seria muito bom que todos nós pudéssemos estar também nos aplicando, né, nos dedicando ao conhecimento, né, dessas ciências aí, que são as ciências humanas, que pretende, de alguma maneira, estudar o ser humano, né, em toda essa complexidade, porque a partir daí nós teremos mais recursos, né, mais condições de estar ajudando as pessoas. E lógico, acima de tudo, conhecemos também profundamente a Bíblia Sagrada, que para nós cristãos, e o conselheiro, lógico, e nem todos são cristãos, mas nós estamos lidando aqui com um público cristão e nós vamos abordar princípios e valores cristãos, e todas essas ciências também podem ser usadas à luz da Bíblia. Então, existe a antropologia bíblica, a psicologia bíblica, né? Ou seja, a ciência e os ferramentais da psicologia, a ciência e os ferramentais da antropologia, da própria teologia, mas no viés, né, no sentido aqui que nós estamos tratando, escriturístico, considerando que a Bíblia de fato é o parâmetro, é a base, é o norte, tá certo? Para que possamos então estar tomando decisões e tendo o olhar de Deus, e não lentes humanas, né, no sentido que, porque aqui seria então ser humano cuidando de ser humano a partir do ser humano, e nós estamos sendo seres humanos cuidando de seres humanos, mas a partir de uma perspectiva divina, ou bíblica, né? Então precisamos sempre abordar isso, e o que eu vou trazer sempre aqui são ideias, são conceitos, são elaborações, todas elas a partir das Escrituras Sagradas centralizadas em Cristo. Então é bom deixar isso muito claro, embora eu vou abordar aqui questões da psicologia, como eu disse, da antropologia, né, e de outras ciências mais relacionadas ao ser humano, mas sempre, sempre, queridos, tomando aqui não palavras de autoajuda, conceitos de autoajuda, tá certo? Ou argumentos meramente científicos, antropológicos e da psicologia, mas pegarei tudo isso sempre no esteio, no apoio das Escrituras Sagradas, tá? Então, Cristo sendo o centro de todas as coisas, como deve ser na vida do cristão. Então, vamos lá. Os conselheiros devem pensar no aconselhamento não primeiramente como uma tentativa de corrigir problemas. Então, o conselho ou conselheiro não deve apenas abordar algo para corrigir momentaneamente, de uma forma sazonal,
tá certo? De uma forma que seja um paliativo, né, para corrigir algum erro, não. Mas como uma tentativa de reorientar a adoração a Deus, das coisas criadas para o Criador por meio do Evangelho. Então, quando nós nos propomos a aconselharmos pessoas, na verdade, queridos, não é para corrigir uma ou outra coisa, é para reorientar, redirecionar todas essas coisas criadas ao seu Criador, ao Cristo, a Jesus, tá certo? Então, o conselheiro cristão deve pretender conduzir ou reconduzir essas pessoas na sua trajetória para que elas possam, então, se reconciliar e que elas possam, então, estar vivendo de uma maneira adequada como Deus pretende que ela viva. Então, aqui não é só corrigir erros, tapar buracos, não é corrigir momentaneamente, não é passar informações, não é ajudar para aquele momento, tá certo? Mas é moldar caráter a partir de Cristo Jesus. Nosso alvo abrangente é construir infraestrutura espiritual na vida da pessoa, ou de pessoas, e não somente estancar esses vazamentos. Então é interessante isso. É dar essa infraestrutura espiritual, tá certo? É dar um alicerce sólido, seguro, né? Algo de fato que sustentará a sua vida diante de Deus. E só a partir daí, então, poderá ter condições, inclusive, de enfrentar as adversidades da vida. Mas é da infraestrutura e não apenas, como eu tenho visto, né, numa teologia que está chegando, que não é nova, só tem uma roupagem nova, que são aí os coachings, né? Então os coachings, eles têm palavras de autoajuda, palavras de motivação, frases feitas, algo que não corresponde muitas vezes à realidade da vida. É vendido então uma ilusão, é um oásis, né? É vendido então aí sonhos que são na verdade irrealizáveis porque não fazem parte do chão de fábrica e da realidade da vida. Então o coach, alguém disse que é na verdade uma psicologia barata, né? O coach, aí eu não estou dizendo no âmbito empresarial, queridos, né? Para mim não tem nenhum problema se o coach ele for no âmbito empresarial e ele deve ter lá seu sucesso, né? E sua eficácia no que ensina lá para aquele ambiente, mas estamos falando de relações na vida e na vida cristã, e a partir do Evangelho. E aí já essas coisas, elas não cabem no sentido que não são reais, a vida desmonta, eu não preciso nem trazer argumentos teológicos para tudo isso, a vida desmonta, né? Como é a teologia da prosperidade, por exemplo, e nós sabemos que as pessoas dizem, né? A teologia da prosperidade diz que as pessoas triunfarão em todas as adversidades da vida. Como coach também, uma mensagem que é a mesma coisa da teologia da prosperidade, mas com uma dinâmica diferente, mas com uma roupagem diferente. Então é interessante que a Bíblia apresenta a realidade da vida, e aí nós precisamos entender como conselheiros que muitas vezes nós fracassaremos no sentido de que não conseguiremos inclusive ajudar algumas pessoas, porque a vida ela não é justa, esse ambiente não é de justiça. E precisamos entender também levar as pessoas a entenderem que o sofrimento faz parte de um processo neste mundo caído, tá certo? Não é uma mensagem derrotista ou que a gente louva a miséria, mas é encarar a realidade. Existe o pessimista, existe o otimista. O pessimista, ele fica estagnado, não faz nada, né? Ele se rende, é um covarde. O pessimista, ele na verdade é um omisso, né? E por outro lado, o otimista é um ingênuo, é um alienado, né? É uma pessoa também inocente no sentido negativo da palavra. Então nem otimista e nem pessimista, nós precisamos ser um realista esperançoso, né? Encarar a realidade da vida, mas com esperança na alma e lutar de fato todos os dias para que possamos ter uma vida onde, na medida do possível, guardadas as devidas proporções, possamos vivê-la com plenitude, né? Apesar das adversidades, apesar desse ambiente, apesar de tudo isso, mas que possamos encontrar um caminho no meio da tormenta. Então vamos lá, queridos. Nossa confiança não está
em alguma técnica super desenvolvida de aconselhamento, mas em Jesus Cristo. Ele é o modelo de ser humano como deve ser. Jesus é o meio e é o alvo de mudança. Então veja bem, Jesus é o meio e é o alvo de mudança. Vou repetir, nós vamos de fato lançar mão, nós vamos utilizar de muitas técnicas, muitos métodos dessas ciências que elas são proveitosas, boas e são a bênção de Deus, conquistada aí ao longo do acúmulo aí da conquista humana nos campos da ciência. Porém, não confiamos nas técnicas, nos métodos, mas nós sabemos que Jesus é o meio, é o que viabiliza, e Jesus é o alvo, é a finalidade, então, tá certo? Do aconselhamento. É muito interessante nós termos isso como base e sempre trazemos isso às nossas conversas. Então, o meio, desenvolver um relacionamento com ele. Como conselheiros, nós devemos, acima de tudo, levar o aconselhado, as pessoas, a desenvolver um relacionamento pessoal com Cristo, a andar com Deus, a conhecer Jesus Cristo. E ele também é o alvo, manifestar o caráter de Cristo, levar as pessoas não a ser parecida comigo, a ser parecida com qualquer outra pessoa, mas que essa pessoa, ela de fato, ela manifeste o caráter de Cristo, que elas possam ser levadas a parecer com Jesus Cristo. Queridos, o ser humano, se ele não for uma pessoa forjada, moldada, construída, erigida na pessoa de Cristo Jesus, nunca será um ser humano como o ser humano deve ser. Isso pode parecer meio religioso, mas não tem nada a ver com religião. Tem a ver com o propósito de Deus, com o projeto de Deus, que é reconstruir o ser humano caído em Cristo e a partir de Cristo, por Cristo e para Cristo. Então nós precisamos ter isso também bem claro nas nossas mentes. Os problemas pessoais exigem acompanhamento pessoal. Então muitas vezes nós, líderes, pastores, aqueles que pregam para o coletivo, para a igreja, para uma classe, para pessoas, em certo número, nós temos a tendência de acharmos que estamos fazendo o suficiente ou bastante quando nós falamos em público, quando nós falamos para as pessoas, quando a gente, por exemplo, ministra uma aula dessa, onde pessoas serão alcançadas no coletivo, numa certa distância, ainda que estivesse pessoas aqui presencial numa sala de aula, às vezes nós temos a tendência de achar que estamos fazendo o suficiente. Se os problemas são pessoais, que se dá na coletividade, mas são pessoais, exige então um acompanhamento pessoal. Então o conselheiro não é aquele que atende num gabinete, que atende esporadicamente e dá 2 ou 3 palavras para as pessoas. Mas o conselheiro deve ser aquele que deve acompanhar essas pessoas. Em quanto tempo? Não se sabe. Quantas vezes? Não se sabe. Isso vai depender de muitos fatores, mas é aquele que esteja disposto, então, a dar atenção, como eu disse, a ter interesse profundo, querer estar com aquela pessoa, se interessar verdadeiramente, honestamente por aquela pessoa. Então o conselheiro deve ter as pessoas como únicas, como de fato são, e estarem dispostos a caminhar com aquela pessoa na vida. Tem interesse. É por isso que não se aconselha a multidão, É por isso que a gente não consegue, só com esse meio, é um dos, mas não é o suficiente, e nem é o principal, e nem é o todo, aconselhar pessoas no coletivo. Se os problemas são pessoais, então, como eu disse, no princípio, cada pessoa é uma pessoa, existe uma história única naquela pessoa, Há um mundo inteiro ali naquela pessoa. E nenhuma outra pessoa dessa existência, neste mundo, embora nós estamos chegando aí uns 7 bilhões e meio, mais ou menos, na população mundial, mas ninguém é igual àquela pessoa, ainda que fossem gêmeos, ainda que crescessem na mesma casa, tivesse a mesma criação, na mesma cultura, a mesma instrução, não seria a mesma pessoa, porque cada uma é única, Então precisamos também dar essa atenção pessoal. Então problemas pessoais exigem acompanhamento pessoal. O acompanhamento pessoal envolve, pelo menos aqui, 3 pontos. Identificar-se com a fraqueza e pecado das pessoas. O conselheiro deve identificar-se com as fraquezas e os pecados dessas pessoas. Falar com Deus
a favor, olha só, falar com Deus em favor das pessoas, segundo ponto. E o terceiro ponto, falar com as pessoas em favor de Deus. Então, 3 pontos aqui que eu quero trazer para a nossa abordagem nessa introdução. Vamos lá. Então, o conselheiro deve identificar-se com a fraqueza e pecado das pessoas, né? Tem 2 ou 3 palavras aqui que eu separei, anotei, para que a gente pudesse pensar nelas. Um é condescendência, a outra é compaixão e a outra é empatia. Elas parecem ser as mesmas coisas, mas não são. E aí, claro, vou agora pegar textos bíblicos, é por isso que eu peço para que você abra a sua Bíblia e nós vamos então pegar esses textos bíblicos para que a gente possa então extrair essas verdades e possamos nos apoiar então na sabedoria de Deus, no conselho de Deus. Porque Deus de fato é o conselheiro, né? O maravilhoso conselheiro. Ele tem o conselho, toda a sabedoria. Então nós vamos recorrer de fato à sabedoria de Deus e ao conselho de Deus. E isso vem por meio das Escrituras Sagradas, apenas das Escrituras Sagradas, como fonte única, eu digo, né? Porque todas as outras que nós temos, seja por meio de escrita ou de outra forma, é preciso derivar, então, das Escrituras Sagradas. Então, condescendência. Filipenses capítulo de número 2, versículos de número 4 ao versículo de número 8, diz assim, Filipenses, capítulo de número 2, versículos de número 4 ao 8, diz assim, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento, o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Olha só a coisa interessante. Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. É interessante, queridos, que aqui nós percebemos que Jesus como conselheiro, Jesus como Deus, Jesus como Criador, ele não toma para si, não arroga para si esse direito, e é um direito seu, ele não faz isso como para tomar uma vantagem, mas ele faz o seguinte, esvazia-se dessa sua superioridade, esvazia-se dessa sua suficiência, esvazia-se de tudo isso de Criador, das suas prerrogativas de Criador, e se faz semelhante aos homens, para que ele possa então descer no nível e se fazer então semelhante aos homens, para que ele possa se identificar, veja bem, com o pecado, embora não tendo pecado, mas se identificou com o pecado e com as fraquezas do homem. Então, a semelhança do nosso Jesus, nós devemos nos identificar com a fraqueza e o pecado das pessoas que nos procuram. Porque muitas vezes nós temos a tendência de acharmos que estamos em uma posição de superioridade em relação àquele que vem nos procurar. E precisamos descer, então, ao mesmo nível e nos identificar com essa pessoa. É interessante ainda que a gente recorra a outro texto da Bíblia Sagrada, agora em Hebreus, capítulo de número 2, versículos de número 14 ao 18. Então, Hebreus, capítulo de número 2, versículos de número 14 ao 18, falando ainda a respeito de Jesus e dessa sua condescendência. Então, condescendência é justamente isso. É a gente descer no nível, é associar-se com o outro, é ser tolerante, é não se sentir superior. Então, a ideia de condescendência é essa, de nós, então, estarmos assim, nos identificando com o outro, tá certo? Parece empatia, mas não é. Vamos ver aqui. Verso 14 do capítulo 2 de Hebreus. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, ou seja, de um ser humano. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer os que são tentados. É interessante, queridos,
Ainda daqui a pouco vou ler Hebreus novamente, capítulo 4, versos 14 a 16. Mas é interessante nós observarmos aqui que Jesus, ele se condescendeu então de nós. Ele foi condescendente. Ele se fez semelhante a nós, sendo ele Deus e Criador. Ele se associou, ele se identificou com a fraqueza e com o pecado. Repito, mas não pecou, mas ele se identificou. Seja no batismo, na figura, quando ele disse para João Batista que deveria cumprir toda a justiça de Deus, se identificando assim com o... Porque ele não precisava ser batizado nem confessar pecado, mas ele se identifica nessa ocasião do batismo. É interessante que Jesus, ele não precisava morrer na cruz nem passar por tudo aquilo, mas ele escolheu tudo aquilo para se identificar, para ser um semelhante aos irmãos. Ele escolheu padecer tudo o que padeceu, para que ele pudesse se associar com o ser humano. Porque é um fato que pessoas que mais sofrem na vida, pessoas que mais conhecem as angústias, as tribulações da vida, são pessoas que se tornam mais eficazes, são pessoas que se tornam melhores conselheiros. Porque quem de fato entende na pele, quem, aliás, experimentou na pele, entende o outro melhor. Então é interessante, queridos, devemos louvar a Deus. Nós, de alguma maneira, passamos dificuldade na vida. Tudo isso, de uma forma, pode ser revertido como algo positivo e como uma bênção, para que possamos ajudar as outras pessoas. Então tudo isso nos forja o sofrimento, para uma obra maior do que nós mesmos. Então tudo isso deve contribuir para a nossa vida, para que eu seja moldado como um ser humano melhor. Mas não só isso, isso deve de alguma maneira me tornar um ser humano melhor para o outro, para compreender e poder, de uma maneira mais eficaz, mais adequada, alcançá-lo. Então, assim, é interessante que, por exemplo, eu sei muito bem o que é crescer sem um pai. Eu sei muito bem o que é padecer muitas e muitas necessidades. Eu sei muito bem o que é um câncer. Eu sei muito bem o que é uma pessoa ela ter problemas com drogas por muitos anos e não ver saída para aquilo. Eu sei o que é o desemprego, né, como pai de família. Eu sei muito bem o que são frustrações. Eu sei muito bem o que é uma separação matrimonial. Eu sei muito bem a frustração, a decepção consigo mesmo, a frustração de não conseguir fazer melhor aquilo que você quer fazer melhor. Eu sei muito bem o que é angústia e tristeza, porque eu passei tudo isso, eu vivi tudo isso, né? E outras coisas mais. Eu sei o que é um processo de uma quimioterapia. Eu sei de fato o que são tantas coisas. E isso na minha vida contribuirá, como contribui, para que eu possa então ser o melhor conselheiro, para que eu possa olhar para o outro e ter condescendência. E aliás, eu sei muito bem o que é pecado, né? O que não é eu sei muito bem o que não é que não dar conta, então, não corresponder à expectativa das pessoas. Então, quando eu me deparo com uma pessoa que vem procurar uma ajuda minha, né, eu especificamente, eu olho aquela pessoa como igual, porque de fato sou. Não posso ser superior a ela, embora esteja talvez numa condição em relação a ela, com aquele problema específico, resolvido e melhor na minha vida, naquela situação, naquele ponto, mas há outros pontos. Ou, na minha vida, tive fracassos e até fracassos naquela mesma área. Embora venci, mas sou igual. Então nós devemos ser condescendentes, queridos, tá certo? Ainda lendo mais um texto aqui, de Hebreus capítulo de número 4, versículos de número 14 ao 16, olha que interessante. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. É bem interessante, queridos. Como eu disse aqui, o nosso exemplo é Cristo. Nosso exemplo maior é o próprio Jesus. E aqui Jesus se mostrou condescendente. Então nós precisamos nos identificar com a fraqueza, ou as fraquezas e o pecado, tá certo? Das pessoas. Outra palavra aqui é compaixão. Mateus capítulo 9, verso 36.
Jesus, ele olha aquela multidão e vê como pessoas que não têm pastor, ou seja, pessoas sem direção na vida. E ele se compadece, se enche de compaixão. Então, compaixão aqui é sofrer com a pessoa. Claro que precisamos ter muito cuidado como conselheiros, para não querer abraçar o problema do mundo e nem absorver toda a carga emocional das pessoas que nos procuram, porque aí nós adoeceríamos, nós nos tornaríamos pessoas de fato doentes emocionalmente, por querer tomar carga e o sofrimento de todas as pessoas. Mas um certo equilíbrio para nós não nos tornarmos técnicos profissionais, tá certo? Como pessoas friamente que dão orientações sem nenhuma compaixão, nós precisamos então sofrer também em certa medida, uma medida saudável, né? Para não sermos então pessoas frias, pessoas insensíveis ou indiferentes quanto ao sofrimento da outra pessoa. Então precisamos nos identificar tendo também compaixão com essa pessoa. É bem interessante que Hebreus capítulo número 5, verso 1 e verso 2, eu quero ler com vocês esse texto, porque como eu disse, eu estou extraindo aqui conceitos bíblicos, né, para que possamos nos apoiar na sabedoria de Deus. Então capítulo 5 de Hebreus. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens, o sumo sacerdote nós precisamos lembrar que era um intercessor, aquele que fazia a mediação, a ponte entre os homens e Deus. Então é uma espécie aqui de conselheiro, não é forçar o texto, não, nem a ideia bíblica. O sacerdote era uma espécie então, ou podemos fazer essa comparação, né, como um conselheiro, como um sacerdote. Então diz aqui que todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens, olha só que coisa interessante, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifício pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Olha que coisa interessante. Então, compaixão é sofrer com essa pessoa. Está ligado a condescender, que também é um igual. Então, nós precisamos observar aqui, queridos. Olha só. Ele foi homem de dores e que sabe o que é padecer. Estamos falando de Jesus. Isso está escrito em Isaías capítulo 53, verso 3. Então, precisamos ter compaixão, sofrer com as pessoas. Tá certo? E outra palavra aqui que eu quero trazer para nós é empatia. Né? Então, o conselheiro, ele deve, em relação aos outros, ser condescendente, ser compassivo e ser empático. Então, a empatia é pôr-se no lugar de outrem ou de outra pessoa, tentando entendê-lo, porque agiu, sentiu ou pensou daquela maneira diante das circunstâncias apresentadas. Então, é muito fácil, irmãos, nós... ao nos depararmos com a pessoa que vem contar os seus problemas, seus pecados, suas dificuldades, nós nos tornarmos julgadores dessas pessoas. É preciso ser empático, é preciso procurar saber diligentemente, com toda a paciência, com toda a cautela, e se pôr no lugar dessa pessoa, tentar descobrir por que ela agiu dessa forma, as motivações, por que ela sentiu dessa forma, por que ela falou dessa forma. Por que ela pensou dessa forma nessas circunstâncias? Eu me colocar no lugar dessa pessoa. Isso é um desafio absurdo. Claro que nós não podemos fazer isso, né, na sua perfeição, na sua plenitude, porque nós teríamos que ser aquela própria pessoa. Não temos condição exatamente, mas deve ter um esforço da nossa parte em nos colocar no lugar daquela pessoa. Né? Por que ela fez assim? Eu faria assim assado. Tudo bem, eu sei como eu pensaria, sentiria, eu faria, talvez, pelo menos imagino, né? É muito fácil quando a gente está de fora, quando a gente não está envolvido com sentimentos, quando não há feridas, quando não há aquela história que carregamos. Então é fácil nós emitirmos opiniões e somos julgadores quando fazemos isso, inevitavelmente. Dificilmente nós acertaremos no conselho, né? Porque a gente não se põe no lugar da pessoa. Então é empatia. Empatia não é sentir o que ela sente. Empatia é tentar, então, fazer esse esforço, essa direção. Não é natural essa direção em relação ao outro. Então, nós precisamos nos esforçar a ser empático. Então, é interessante nós observarmos isso aqui, queridos, tá certo? Nós devemos, então, nos identificar com as fraquezas e o pecado das pessoas. Segundo ponto, o conselheiro deve falar com Deus em favor das pessoas. Como eu disse, nós somos um conselheiro, ou pretendemos ser um conselheiro cristão,
Então nós devemos ser um intercessor, devemos acreditar no poder da oração, na eficácia da oração, tá certo? Na bênção que é estarmos apresentando, intercedendo, pedindo a Deus pelas pessoas que nos procuram. É bem interessante aqui que quando isso é colocado em prática, quando eu começo a orar por aquela pessoa, tá certo? E nesse contato, né, quando a gente testemunha então as misérias das pessoas, nós percebemos a necessidade, inclusive, da sabedoria. Isso deve nos impelir às orações. Então, a nossa oração ela se torna fervorosa por aquela pessoa. Quanto mais nós temos contato com as misérias, com as dificuldades das pessoas que vêm nos procurar, isso mostra para nós que nós somos impotentes em ajudá-la. E aí nós vamos recorrer a Deus, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus estenda as suas mãos, para que Deus nos dê sabedoria, porque aí nos deparamos com uma demanda absurda, gigante, enorme, hercúlea, titânica, maior do que nós. Olha só, e nós recorremos a Deus. Então as nossas orações se tornam mais fervorosas e também elas se tornam mais dependentes de Deus. E aí sim nós confiamos na inteligência de Deus e em sua intervenção poderosa. Então o conselheiro cristão, ele não se apoia, ele não finca a sua sabedoria nas suas experiências, naquilo que ele já passou, no seu preparo acadêmico, intelectual, nada disso. Nós oramos a Deus fervorosamente, porque percebemos a falta de sabedoria. Quanto mais nos deparamos, então, com a miséria humana e percebemos que pouco temos ou podemos fazer por aquela pessoa naquela situação. Nós dependemos de Deus, na intervenção poderosa de Deus. Nós passamos, então, a orar a Deus insistentemente, com fervor, com compaixão, tá certo? Com o coração em lágrimas, né, por aquela pessoa. Então nós falamos a Deus a respeito daquela pessoa que nos procurou. Deus nos dá esse privilégio de orar por essas pessoas, então, né? É interessante que o terceiro ponto vai falar que agora é o inverso. Nós falamos com as pessoas em favor de Deus. Então nós falamos com Deus a respeito dessa pessoa e agora nós vamos falar para essa pessoa a respeito de Deus. Proclamar Cristo às pessoas e entendermos que o Evangelho deve ser pregado aos crentes também. É interessante isso, queridos. Deixa eu pegar alguns textos aqui da Bíblia. Vamos lá? Em Colossenses, capítulo de número 1, verso 28 e 29. Então, Colossenses, capítulo de número 1. Colossenses 1, verso 28 e o verso de número 29. Diz assim nessa tradução minha aqui. Olha só que coisa interessante. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito a Jesus Cristo, ou maduros em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Amados, nós devemos falar inclusive aos crentes. A maioria que procuram conselheiros crentes também são crentes, ou são cristãos. Então devemos também falar de Deus, né? O evangelho deve ser pregado aos salvos também. O evangelho deve ser pregado aos crentes também. E visto que muitas pessoas que frequentam a igreja, nem todas elas experienciam da verdade ou das verdades do evangelho, né? E nem todas elas, de fato, têm um amadurecimento na sua fé, né? E, consequentemente, também na sua vida. Então, o evangelho deve ser pregado dentro das igrejas, né? Deve ser pregado aos crentes. Nós devemos falar de Deus, a respeito de Deus, aos crentes, aos irmãos, às pessoas que vêm nos procurar. É interessante que Romanos 1,17, né, vai falar, aliás, capítulo 10 e versículo 17, anotei errado aqui, mas lembrei certo. Então, Romanos capítulo de número 10, verso 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo, né, ou a pregação de Cristo. Então, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a pregação de Deus. Então, que gera fé no coração das pessoas, né? O que nós usamos aqui, de fato, no aconselhamento, é falar de Deus para as pessoas que vêm nos procurar. Isso não é uma questão religiosa, é uma questão de fato que ela é uma realidade. Todos precisamos ouvir de Deus as suas verdades. Precisamos ser levados a Cristo. É interessante que Paulo, tendo todos os ferramentais da sua época,
preparado de uma maneira assim absurda intelectualmente, culturalmente, né, religiosamente. Paulo era um dos poucos homens em toda a sua época, né? Em todo o mundo, melhor dizendo, na sua época, era um dos poucos homens que tinham o preparo que ele tinha. Paulo era um poliglota, falava as principais línguas faladas no mundo na época. Teve a melhor educação que poderia ter na religião que ele pertencia. Era uma pessoa influente, socialmente tinha trâmites em todas as áreas da sociedade, com magistrados, com homens importantes. Paulo, ele era respeitadíssimo. Paulo, intelectualmente, ele era, inclusive, superior a muitas pessoas. Um exemplo de religioso. Ele chega a dizer que ele excedia da sua geração em zelo mais do que todos. Então, Paulo tinha calibre, Paulo tinha pedigree, Paulo tinha credenciais. E mesmo assim, ele não confiou em tudo isso. É interessante ouvirmos Paulo quando escreve aos irmãos em Corinto, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, verso 1 ao 5. Vamos ver aqui o que Paulo diz. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 1 ao 5. Diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, mas nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a esse crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então nós falamos também para as pessoas a respeito de Deus, queridos. É bem interessante nós frisarmos isso, tá certo? Temos isso em mente. Então nós devemos servir as pessoas com a palavra. Nossa confiança deve ser depositada no poder da palavra de Deus, tá certo? Então, dado esses 3 pontos, né? Tomando isso aqui como base, tá certo? Como orientação para nós, eu quero falar com vocês agora sobre como, ou melhor, onde devemos começar esse aconselhamento. Onde começamos? Eu coloquei aqui alguns alvos iniciais que eu não entrei ainda no aconselhamento propriamente dito, amados, tá? Não se preocupe que a gente ainda está aqui ajeitando o terreno, né? A gente ainda está aqui preparando esse terreno aqui para que a gente possa plantar, então, essa semente que a gente espera que essa efetividade, né, do conselheiro, tá bom? Mas isso aqui é fundamental, isso aqui é essencial para que a gente prossiga, então, na matéria propriamente dita, em meios mais objetivos mesmo, né? O prático, o chão de fábrica. Mas isso aqui é fundamental. O conceito e a base aqui precisam de fato, amados, tá certo? Está claro nas nossas mentes e precisamos usar tudo isso aqui. Tudo isso que eu estou falando aqui, certo? É algo que não pode ser dispensado, desconsiderado ou que a gente ache que não é tão necessário assim, não, queridos. Isso aqui são princípios, isso aqui são, de fato, verdades que precisam ser levadas em conta, ou então iremos fazer um trabalho mal feito, pueril, tá certo? Imediato, talvez, que dê um resultado aparente, mas não terá consistência, solidez para a vida. Então, onde devemos começar? Os alvos iniciais que eu coloquei: abordar o problema atual, mostrar a importância do Evangelho, ajudar as pessoas a crescerem em Cristo. Então, é isso aqui que a gente deve começar. Onde nós começamos? Primeiro, qual é o problema? O problema atual. Qual é o problema dessa pessoa? O que levou essa pessoa? Ou o que trouxe essa pessoa, né, a mim, a buscar ajuda? Então, esse problema, a gente precisa identificar esse problema e tratá-lo, certo? Ser objetivo. E é interessante aqui que nós devemos abordar essa pessoa e mostrar a importância do Evangelho para que ela possa crescer em Cristo. Então, como eu disse, a finalidade é levar essas pessoas ao amadurecimento na vida. E isso só será possível se elas tiverem contato com o Evangelho, se conhecerem a Deus, se crescerem em Cristo Jesus. De outra maneira, poderão até melhorar de vida, circunstancialmente, mas como ser humano, e que perdure aquilo, não terá como, se não for, então, mostrando o Evangelho, mostrando a Cristo, tá certo? O problema atual, então. Vamos lá, abordar o problema atual.
eu quero dividir aqui para ficar mais pedagógico, mais didático. Então, quais são os alvos iniciais? Abordar o problema atual é um. Mostrar a importância do evangelho é outro. E ajudar as pessoas a crescerem em Cristo. Então, nós vamos pontuar, tá certo? Esses 3 pensamentos aqui. Então, o problema atual. Abordar o problema de forma direta e objetiva. E buscar estratégias práticas. Veja bem. Porém, estratégias práticas não são por si mesmas suficientes. Elas devem levar as pessoas a olhar mais para Cristo. Então, o problema atual, qual é o problema? Abordar diretamente, não ficar com rodeios. Tá certo, queridos? Não podemos lidar com as pessoas como crianças, né? Contar historinhas.